Aceitar a perda de alguém querido, entender o processo do fim da vida, descobrir se há outra existência além dessa. Muitas questões levam as pessoas a procurar respostas para a morte. A espiritualidade e a religião acabam se tornando a fonte de possíveis explicações, tanto que os livros sobre o assunto estão sempre entre os mais vendidos. Religiosos, de autoajuda ou esotéricos, os livros que tentam explicar o que acontece com o ser humano durante e após a morte conquistam cada vez mais espaço nas prateleiras e na preferência dos leitores. Mas o que provoca tanto interesse por um tema que até hoje nem a ciência conseguiu elucidar? Para este psicanalista, ao tentar saber o que acontece depois da morte, o ser humano procura dar sentido à vida. Essa questão ela sempre esteve presente, né, no ser humano em geral, porque é muito difícil lidar com a ideia de que a vida termina, né? A pessoa tem dificuldade de lidar com essa sensação de finitude, né? Segundo Leonardo, nos consultórios, as dúvidas e o medo da morte são mencionados com frequência por pacientes acima dos 45 anos. A função do psicanalista é essa, ajudar o paciente a pensar novas formas de utilizar a própria energia de vida que ela ainda tem dentro dela e mostrar que isso é possível. Afinal, no nosso tempo, a gente vive muito. Entre os mais vendidos a cada ano aparecem os títulos espíritas, doutrina que acredita na reencarnação. Estas obras que relatam o que acontece depois da morte são ditadas por espíritos a médiuns como Chico Xavier. Para a presidente da Federação Espírita, conhecer estas explicações ajuda a enfrentar a morte de forma mais tranquila. Segundo Gladys, os relatos seriam a prova de que a vida continua e que a morte é apenas um fenômeno biológico. Cada um sabe que está construindo este futuro espiritual de acordo com como vive aqui na Terra. Se é uma pessoa digna, se busca realmente se aperfeiçoar, se melhorar, este momento da transação da vida física, corpórea para a espiritual é um momento muito, muito rico, muito tranquilo, né? Para os católicos, a morte é o encontro com Deus e a vida na Terra uma preparação para este momento. A angústia e as dúvidas sobre esta transição explicariam o interesse pelos livros que tratam do assunto, afirma Frei Turra. Não há nada nos humanos que venha a dizer a palavra primeira e última sobre a realidade da morte. E até por isso que na Bíblia não se procura nem muito explicar a questão do sofrimento, a questão da morte. O que se mostra é Jesus Cristo assumindo o mistério do sofrimento e da morte e procurando clarear tudo isto, ressuscitando, iluminando este mistério para o ser humano. O Jornal do Almoço de hoje fica por aqui, desejando a você uma ótima tarde. Tchau. Você fica agora com o Globo Esporte, mostrando aí mais momentos do Campeonato Brasileiro neste último fim de semana. Uma boa tarde, até amanhã.